Pessoal, tudo bem? Então, eu me chamo Nicolas, É mesmo, é. eu sou professor de Geografia e nesse vídeo eu quero promover a discussão quanto ao conhecimento científico e o senso comum. Mas antes de entrar mais a fundo nesses dois conceitos, eu acredito ser importante que a gente tenha bem esclarecido outros conceitos que às vezes são tratados como sinônimos, mas são diferentes, têm significados diferentes. Quais são eles? Então, é sabedoria, inteligência e conhecimento. Na sociedade, no dia a dia, no cotidiano, às vezes as pessoas tratam esses três conceitos de maneira similar. Então, eles dizem, uma pessoa é inteligente, aquela pessoa tem conhecimento, aquela pessoa tem sabedoria. Tratam de maneira igual, mas infelizmente, felizmente ou infelizmente, né? Eles não têm o mesmo significado. Quando a gente vai tratar sobre o conhecimento, a gente está falando sobre, por exemplo, assim, aquela pessoa tem conhecimento. Nós estamos falando que aquela pessoa conhece sobre dada informação. Ela pode ser dados, ela pode ser uma data histórica, ou pode ser um conhecimento técnico. Então, quando a gente diz que alguém tem conhecimento, a gente está falando sobre dados. Por exemplo, saber a capital de um estado, ou, por exemplo, saber uma data importante, ou um conhecimento técnico sobre determinado assunto. Então, essa pessoa tem conhecimento. Já quando a gente fala sobre inteligência, a gente está falando um degrau acima, hierarquicamente falando. Por quê? Quando uma pessoa tem conhecimento, ela sabe dados. Agora, se uma pessoa é inteligente, ela tem a capacidade. Quando nós falamos que alguém tem inteligência, a gente está falando de alguém que tem capacidade de utilizar esses conhecimentos, esses dados, informações, etc., para responder a algo mais complexo, para pensar em algo mais complexo, ou seja, fazer uma reflexão. Então a pessoa pode saber que a capital do Brasil é Brasília, mas isso não é o suficiente para ela ser inteligente. Para ela ser inteligente, ela tem que utilizar esse conhecimento básico, esse dado, para uma reflexão maior, um tanto mais complexa, tá bom? Então a gente já sabe o que é conhecimento, a gente sabe o que é inteligência. Agora vem o terceiro e último, que é a sabedoria. Então, o que é uma pessoa ser uma sabedora, ou saber, ou ter sabedoria? Então, aquela pessoa que, independente do seu conhecimento, da sua inteligência, ela sabe dar valor às coisas. Por exemplo, alguém pode ter sabedoria e mesmo assim não ter conhecimento. Porque eu posso ter um curso superior em determinada área da ciência, do conhecimento, e não ser sabedor, não ter sabedoria. Como alguém pode não ter faculdade, não ter um curso superior e ser sabedor. Eu não tô louco! Ter sabedoria. Então isso influencia muito na questão. Por exemplo, uma pessoa pode ter sabedoria devido às suas experiências durante a sua vida, ou enfim, por diversos fatores que acontecem na vida daquela pessoa. Então, esses três conceitos são importantes para a gente entender um pouco dos assuntos que nós vamos tratar para frente, tá bom? É claro. Então, primeira coisa quando eu falo sobre conhecimento comum e senso comum e conhecimento científico, eu tenho que entender que é a origem da produção desses dois conhecimentos. Como assim? Por exemplo, como que surge o senso comum? Como que ele é produzido esse conhecimento? O conhecimento do senso comum, ele é produzido a partir de experiências, de opiniões particulares das pessoas. Então, todo mundo tem sua opinião, todo mundo está, digamos assim, capacitado a produzir o senso comum. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Como que esse senso comum é produzido? A partir de experiências sociais das pessoas, seja na sua família, seja numa escola, no trabalho, na sociedade, enfim, na rua, no seu bairro, qualquer lugar que seja. Só é importante a gente entender que o conhecimento do senso comum ele é produzido a partir de opinião. Ou seja, opinião ela não é validada cientificamente, não é validada com dados. É a partir do que eu acredito. Eu acredito que a Terra é plana. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ou que a Terra tem um modelo esférico. Então, são opiniões. Eu não me baseio em nada, eu falando aqui, eu não estou me baseando em nada cientificamente falando para dizer que a Terra ou é redonda ou é plana. Ou que a origem da Terra foi a partir do Big Bang, ou as teorias do evolucionismo. Enfim, são só opiniões que eu estou falando. Então, o senso comum é a partir disto. Então, não tem nada de validação científica. Geralmente o senso comum ele é formado muito dentro da família, né, do determinado indivíduo, ou seja, as influências
dos pais, de conhecidos próximos, É mesmo? vão influenciar muito na opinião dele. Porque a partir do que essas pessoas comentam, falam em casa, ele vai criar certo argumento quanto a determinado assunto. Por exemplo, terra plana ou terra esférica, assim como achar melhor, tá bom? Então esse é o conhecimento do senso comum, beleza? Agora o conhecimento científico. Então o conhecimento científico, diferente do senso comum, ele tem validação científica, validação em dados. Ele utiliza, digamos assim, dados de experiências para comprovar os seus argumentos. Então, na ciência, a Terra ser esférica é utilizar outros conhecimentos. Diferente do senso comum, o conhecimento científico ele é embasado em dados, então não é opinião. O que não é opinião é um pouco mais, digamos assim, é mais comprovado, tem mais base, tem mais alicerce, então a gente pode confiar mais. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Embora essas duas formas de produção do conhecimento sejam válidas, a gente tem que ter sempre a validação de determinada teoria ou de determinado conhecimento, porque sem a validação ele vai ser simplesmente uma opinião pessoal das pessoas. Bem louco! E na própria escola, a gente tem que ter essa reflexão, que o senso comum, ele traz conhecimentos que podem ser validados e chegados a uma conclusão que aquele conhecimento, ele é verdadeiro, que ele é real mesmo, e tem outros conhecimentos que vão vir do senso comum e na escola eles vão ser desconstruídos a partir de dados, de informações, de validação científica. Então a gente tem que ter esse cuidado entre o que é meramente minha opinião e o que de fato é comprovado com dados. Porque a minha opinião é simplesmente o que eu estou pensando, o que eu acho, o que eu penso ser certo. Já o conhecimento científico é provado, é validado com dados, com informações. Eu não estou desmerecendo aqui a produção do conhecimento do senso comum, mas eu estou querendo dizer que esse conhecimento do senso comum ele deve ser validado e não apenas ser levado por uma questão de opinião, tá bom? Além disso, a gente tem que ter ciência que somente o conhecimento do senso comum não é suficiente para as reflexões na nossa sociedade. Afinal de contas, como eu já havia dito, quando eu tenho uma experiência pessoal e eu busco, digamos assim, generalizar aquela experiência para as outras pessoas, eu não estou levando em conta os diferentes contextos que as pessoas vivem, as diferentes formas que as pessoas têm de ser. Então, aí a gente entra num campo meio perigoso da generalização, o que não é muito legal atualmente, tá bom? Então, a partir do que a gente entendeu até agora sobre senso comum e conhecimento científico, eu vou propor outras reflexões quanto ao tema, tá bom? Então, a partir disso, a gente tem que ter certo entendimento sobre esses assuntos. O conhecimento do senso comum ele é produzido socialmente, ele não tem nenhuma validação técnica. A validação é a opinião da pessoa. E às vezes a gente tem que ter cuidado quanto a isso, porque às vezes a minha opinião não reflete o geral. Por exemplo, eu posso ter como experiência certa situação e acreditar, a partir da minha opinião, que aquilo ali é real para todos. Só que não, porque é uma experiência pessoal minha. Tem outras relações que influenciam nessa questão. Então a gente tem que ter cuidado com o senso comum por causa disso. Porque uma opinião minha, de uma experiência que eu tive pessoalmente, não pode ser generalizada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you